O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados. Queridos irmãos, você que também nos acompanha de casa, encontramos na liturgia de hoje o amor de Deus que não olha a aparência, que vai além, que quer nos resgatar, quer nos ter com Ele, porque Ele sonda os nossos corações. Então, é nesta permissão do nosso interior a Deus que nos chama, que experimentamos a força de sua eleição, a força de sua graça, a força de sua unção. Na primeira leitura que ouvimos do primeiro livro de Samuel, um jovem que respondeu ao chamado de Deus, servia ao Senhor, crescia em idade, sabedoria e graça, teve dúvidas por conta das aparências. Saul, que até então era rei, mas que preocupou-se com sacrifícios e outras coisas e não com a obediência ao Deus vivo e verdadeiro. Então, no início da leitura, nós escutamos o Senhor exortar Samuel, dizendo: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Porque às vezes insistimos com aquilo que não vai mais para frente, com aquilo que não mais dá certo em nossa vida. Porque não permitimos, irmãos e irmãs, a graça de Deus que nos move, que nos atrai, que nos impele ao amor do Senhor. Então, Samuel ali ele escuta, dialoga com o Senhor e pergunta: o que fazer agora? E o Senhor então diz o que fazer: tomarás contigo uma novilha da manada, vai passar para que ninguém te perceba e vai buscar então aquele que eu estou escolhendo para que seja pastor e consequentemente também rei do meu povo. Samuel assim o faz. Ao chegar, depara-se com seus irmãos de Davi, e o pai, Jessé, preocupado com a aparência, apresenta todos os irmãos e deixa o menor, aquele que não estava entre eles, sem reconhecer. Mas como Samuel já estava íntimo da palavra, já sabia o que Deus quer, ele disse: não é esse, também não é esse, também não é esse. Outro fato muito curioso, porque quando nós estamos em sintonia com o Deus vivo e verdadeiro, com sua palavra, o nosso coração não tem dúvida do que Deus quer para nós e daquilo que não é para nós. Então, meus irmãos, com esta graça do discernimento, da obediência e da atenção à voz do Senhor, devemos fazer o que Ele nos pede. Seguir decididamente o Cristo, seu Filho,
que nos concede o Espírito Santo e que renova em nós a esperança que não decepciona. Não seguimos mais homens e mulheres, porque são falhos, porque passam, mas seguimos aquele que não passa, aquele que permanece, Jesus Cristo. E é no dia de hoje que Jesus Cristo nos escolhe assim como o Senhor Deus escolheu e encontrou Davi, seu servidor. Precisamos nos render ao chamado de Deus. E aí vamos perceber que as leis, elas devem servir o povo de Deus. Elas devem servir os homens e as mulheres, e não o contrário. Assim como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Enquanto todas estas coisas estiverem distorcidas e embaralhadas, a nossa vida terá um sofrimento que Deus não será capaz de resolver, porque o primeiro a querer resolver isso para nós é Deus. Mas se não liberarmos o acesso de dentro para fora, não teremos a nossa vida transformada. A força e a beleza da lei divina é para elevar, resgatar e enaltecer o ser humano. Não esta confusão que a gente vê em nossas vidas e nos tempos atuais, onde as coisas estão invertidas. O ser humano serve à lei e a lei, no final das contas, serve a pouquíssimas pessoas. Por isso, ao permitir que o chamado de Deus opere em nós, para que os nossos problemas, tribulações, aquilo que não compreendamos, comece a resolver, precisamos de obedecer ao que Deus nos pede, obedecer o que o Senhor preparou e tem para nós, permitir que a sua escolha seja também a nossa escolha. E aí vamos experimentar a força do salmista, que nos mostra: escolhi e encontrei Davi, meu servidor. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, não mais de um reino que passa, mas de um reino que permanece, que é o de Deus. E do meio, escolhi o meu eleito. E o Senhor, nós que somos o seu povo, nos capacita a servir este povo. E descobrimos que a fonte de toda graça, de todo o poder, de todo amor de Deus está na nossa relação. Quando nós invocamos, Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Então, queridos filhos desta grande família de Nossa Senhora da Piedade, precisamos obedecer como Samuel obedeceu ao que Deus pede. Não olhar mais para trás. Esta é a pergunta que Deus fez a Samuel. Até quando ficarás chorando por teu passado? Está na hora agora de levantarmos e irmos decididamente e fazer cumprir em nós que somos fracos, pecadores, limitados, a graça deste Deus que nos chama e que nos capacita, que tudo pode em nossas vidas. E a exemplo da Virgem Maria, a Senhora da Piedade, dizer com alegria: eis aqui a serva, eis aqui nós, teus servos, cumpra-se em nós, faça-se em nós, realize-se em nós a vossa palavra, o vosso desejo. E aí vamos compreender que o sábado, ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, é para nos guardar, nos proteger de todo mal, de nós mesmos, que às vezes não temos a determinação de decidir por aquele que já decidiu por nós. Por isso, no dia de hoje, façamos este olhar, esta revisão como o Senhor disse. Até quando vai ficar olhando para aquilo que não mais
está dando certo e deu certo em sua vida. Caminhemos decididamente com o Cristo, que transforma todas as coisas e que nos chama, nos elege e nos faz participar de sua unção, de sua vida, de sua herança. A exemplo da Virgem Maria, que não teve medo de seguir o Deus que a fez mãe, que a fez senhora do amado povo, que fez rainha, que fez a Virgem da Piedade. Não tenhamos medo de seguir os passos do Filho dela, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, irmãos e irmãs, vamos experimentar a resposta, a súplica que tanto estamos pedindo ao nosso Deus. Por que minha vida não melhora? Ó Senhor, são tantos os problemas. Porque não fazemos valer, não fazemos acontecer a vontade de Deus já revelada para cada um de nós. Então, no dia de hoje, nós vamos tomar posse, como Davi tomou, desta unção, deste desejo que o Senhor mostra para nós e que Ele derrama em nossas vidas. Assim, nos tornamos filhos no Filho unigênito. No Filho de Maria, nós nos tornamos filhos, amados por Deus e por esta mãe, por esta mulher que obedeceu. E assim, também gozamos da esperança que não decepciona e de sua herança, reservada para cada um de nós que faz acontecer a sua vontade, a sua graça, nós que tomamos posse, porque o Senhor nos encontrou, estávamos perdidos, agora não estamos mais. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos elege, o Senhor derrama em nós o seu poder, a sua graça e misericórdia, a sua unção, o seu amor. E assim nós somos livres para fazer acontecer a lei de Deus e não a lei dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, tomando posse